Vamos lá com as primeiras do dia nesta segunda-feira, que promete um agito por parte do Cruzeiro. Por quê? Todo mundo vem acompanhando. A situação do Fernando Diniz, ela ficou muito complicada e agora o cenário é o seguinte: o Cruzeiro sondando o mercado, conversando sobre possibilidade, mas ainda precisa efetivar uma saída do técnico Fernando Diniz. É uma tendência que isso aconteça. Já aconteceu? Não, tanto que o técnico não foi comunicado até o momento. A expectativa é de que isso aconteça ao longo desta segunda-feira, então vamos aguardar, até para não acontecer o que aconteceu no final do ano, quando trouxemos a informação, e aí todo mundo acompanhou, né, o que aconteceu, e depois tudo ali mudou, os planos foram alterados, o Fernando Diniz acabou ficando e agora voltou a ser muito pressionado, uma situação aí encarada por muitos que é irreversível, e por isso o Cruzeiro partiria mesmo com esse pouco tempo de 2024, com 2 jogos amistosos e 3 jogos oficiais, o Cruzeiro decidindo pela mudança no comando técnico. Então vamos acompanhar, a segunda-feira promete novidades. A expectativa é de que o Fernando Diniz já não esteja no treinamento de hoje à tarde na Toca da Raposa 2. Volto a repetir, primeiro isso precisa ser oficializado para não ter o que aconteceu no final de 2024, e aí assim que oficializar a gente vem com os desdobramentos, se oficializar mesmo, né, a gente vem com os desdobramentos, vamos analisar essa mudança, teve uma convicção no final da temporada e agora já não existe mais, então tem muitos assuntos para a gente falar e trazer também sobre todo esse processo que passa o Cruzeiro já no início de temporada e ainda estamos no mês de janeiro. E obviamente, se confirmada a saída do Fernando Diniz, um nome que agrada é o de Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio no final de 2024 e hoje está livre no mercado. Notícia não tem hora e a gente está aqui para informar a China Azul, né, para trabalhar com coerência, com isenção, com credibilidade, e eu gosto de dar crédito a quem merece, né? Eu estava ainda há pouco aqui vendo televisão e tal, entrei no Instagram e vi lá o pilhado da Jovem Pan dizendo que o Renato foi contactado pelo Cruzeiro, né? Que o Renato teria sido contactado pelo Cruzeiro. E eu, claro, o Renato é um irmão, é meu amigo, é meu irmão, né? Peguei, mandei uma mensagem para ele e ele realmente confirmou que foi contactado hoje pelo Cruzeiro e que amanhã, nesta segunda-feira, né, ele terá uma reunião para definir a sua ida para o Cabuloso. Então o Cruzeiro, como eu disse hoje, o Diniz já está demitido, né, eu afirmei porque a gente está no futebol há 45 anos trabalhando. Ninguém da diretoria me falou, não conversei com ninguém da diretoria, mas a gente viu ontem 50 minutos para o Diniz ir dar a entrevista. E houve a reunião com ele, com o presidente Pedro Lourenço, com o Alexandre Matos, no vestiário, com o Pedro Júnior, e ficou acertado que ele sairia. Existiria a possibilidade, existe ainda, de ele dirigir o time quinta-feira contra o Itabirito. Porém, o Renato sendo contratado, amanhã eles anunciam a saída do Diniz, né? E a gente sabe que o futebol funciona dessa forma. Então hoje é certa a informação do pilhado, viu, gente? Eu gosto de dar crédito a quem deu a informação. O pilhado da Jovem Pan, se não me engano, está até na Nova Zelândia de férias com a Lívia, a esposa dele, que eu conheço há muito tempo, né? Ele deu a informação de que o Renato foi contactado e eu confirmei essa informação. O Renato realmente foi contactado pela diretoria do Cruzeiro e amanhã teremos uma reunião da diretoria com o Renato para selar, né, essa contratação do Renato. É o sonho do Renato dirigir o Cruzeiro, gente. Renato é meu amigo, meu irmão. Passei 10 réveillons na casa dele em Búzios. É um grande irmão, um grande amigo. E é um grande treinador. Eu imaginei que ele queria tirar um ano sabático, né? Porque ele está no Rio de Janeiro, trabalhou muito no Grêmio, foi prejudicado nessa temporada pelas enchentes, todo mundo sabe disso. Aí o trabalho não foi bom. Não foi bom realmente por isso, né? O Grêmio e o Internacional foram prejudicados.
O Roger até deu uma cara para o Internacional, botou na Libertadores. Fez um grande trabalho no retorno. Mas o Renato tem uma história no Cruzeiro. A torcida adora o Renato. Campeão da Supercopa, vocês se lembram, quando a Supercopa era disputada pelos principais clubes que ganharam a Libertadores, os grandes campeões. E o Renato faz parte dessa história. Que é um técnico que gosta de atacar, é um técnico que gosta do futebol ofensivo. Então, eu acho que se amanhã o Cruzeiro assinar um contrato com o Renato, será o técnico para a temporada. E fiquem tranquilos. O Cruzeiro não vai mudar de técnico mais não. O Renato chegando, chega para ser campeão, chega para ajustar esse time, porque com esse time, né, com o Renato, esse time vai jogar. Não tenho a menor dúvida disso. É um grande treinador. A China Azul, em sua maioria, hoje no programa vocês disseram, queremos o Renato sim. O Renato Gaúcho amanhã vai se sentar com a diretoria, acertar detalhes. O Renato é um técnico caro. O salário dele normalmente é 1,5 milhão por mês, mas para trabalhar no Cruzeiro, talvez ele tenha baixado esse valor, né? E para fazer um grande trabalho, porque o Renato tem a cara do Cruzeiro, o Renato é campeão no Cruzeiro, o Renato tem o apoio da torcida, tem o meu apoio. O Renato é um grande cara, é um grande caráter, o vestiário respeita ele, né? E vamos ver se o Renato realmente acertando amanhã, né? Renato, não esquenta a cabeça com dinheiro, não. Faz um grande trabalho que você vai ser recompensado. O presidente Pedro Lourenço é um cara muito justo, né? Muito sério. O Alexandre Matos é um grande CEO. O Pedro Júnior, que está com ele, é o vice-presidente. O Pelaipe, que é um grande diretor executivo, que o Renato conhece, né? Trabalhou com ele no Grêmio. Então, o Renato tem tudo para fazer um grande trabalho no Cruzeiro. Vejam bem, foi contactado hoje e amanhã, nesta segunda-feira, eles terão uma reunião definitiva, que eu acho que vai acertar. Né? Então, Renato Gaúcho era o que a torcida queria, era o que a torcida sonhava, né? E está a caminho. Era o desejo do torcedor hoje, quando eu dei a notícia que o Diniz está demitido, né? Vocês viram a notícia, né? E não falei com ninguém. Você não precisa falar com a diretoria para saber que o Diniz está demitido. E ontem eu falei, gente, é demissão. Demorar 50 minutos para o técnico chegar para dar uma entrevista é demissão. E ele mesmo admitiu que houve uma reunião no vestiário, né, com os homens que comandam o Cruzeiro, e ele deu uma declaração que está no nosso site, no Ataque, dizendo que o trabalho dele é ruim, é péssimo. Quando o técnico reconhece isso, não há como continuar. Então o Diniz está demitido, o Cruzeiro, acertando amanhã com o Renato, vai oficialmente anunciar a demissão do Diniz, e era o que a torcida queria, era o que a torcida sonhava. Lembrando que ele foi contactado hoje, tá? Foi contactado sim. A notícia do pilhado, tá? É importante dizer, ele deu em primeira mão. É coerente e amanhã o Renato terá uma reunião com a diretoria para definir, a diretoria vai definir se ele será ou não o treinador do Cruzeiro. Então o Cruzeiro já tem um norte, já tem um treinador. Renato Gaúcho foi procurado e amanhã eles devem conversar para acerto ou não, né? Pode haver o acerto ou não, tá certo? Vão conversar, mas a informação do pilhado é quente e eu estou dando crédito a quem merece, porque foi ele quem deu a informação em primeira mão, né? E como eu sou amigo do Renato, eu liguei para o Renato, aliás, minto, mandei mensagem no Zap, e ele respondeu que realmente foi procurado e que amanhã, essa é a informação, né? Amanhã ele terá uma reunião para definir se ele irá para o Cruzeiro. Claro que irá. O Pedro Lourenço sabe remunerar muito bem aqueles que fazem um grande trabalho. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ir para o Cruzeiro e fazer um grande trabalho. Treinou o Gabigol, foi vice-campeão da Libertadores, o Gabigol fazendo gol. Então, Renato Gaúcho é um grande treinador. Se ele acertar de verdade, né, se amanhã ele assinar o contrato, o Cruzeiro estará trazendo um dos melhores treinadores do país, né? Eu até imaginei que o Renato, eu vi ele falando, quero ficar no Rio, perto da minha família um pouco, imaginei que ele ia tirar um ano sabático, mas um convite do Cruzeiro não é um convite, é uma convocação. Sabe por quê? Porque o Renato tem a cara do Cruzeiro, porque o Renato tem história no Cruzeiro, porque o Renato foi campeão no Cruzeiro, porque o Renato é um cara íntegro, porque o Renato comanda grupo, o Renato tem o vestiário na mão, né? Então é por aí. O Renato tem o vestiário na mão.
Os jogadores respeitam o Renato. É uma coisa impressionante. Adoram ele, né? Então, não sei quem vai ser o auxiliar técnico dele. O Alexandre parece que não trabalha mais com ele, mas com certeza ele vai trazer alguém que possa agregar e que possa ajudá-lo a fazer um grande trabalho no Cruzeiro. Que o Renato realmente foi contactado pela diretoria do Cruzeiro hoje e marcou uma reunião para amanhã para definir se ele será o técnico do Cruzeiro ou não. Viu, gente? Ó, não estou dizendo que ele é o técnico, tá? Estou dizendo que ele foi contactado, que ele gostou da ideia e que amanhã ele terá uma reunião com a diretoria do Cruzeiro para, se Deus quiser, assinar o contrato, porque eu quero muito o Renato no Cruzeiro. Quero muito o Renato no Cruzeiro. Teve cotado para a seleção brasileira, campeoníssimo no Grêmio, ganhou Libertadores, vice-campeão com o Flamengo na Libertadores. Se o Andrés Pereira Delivery não tivesse dado aquele passo para o Davidson, o Flamengo seria campeão com o Renato, né? Então, o Renato é o cara fera, o Renato é espetacular, o Renato domina o grupo, o Renato é adorado pelos jogadores. Sabe por quê? Ele não é traíra, ele é um cara que fala no olho. Se ele tiver que barrar um medalhão, ele barra, porque ele foi jogador. E ele sabe muito bem como é que funciona esse ambiente. Renato, acerte com o Cruzeiro, né? Você vai estar no melhor clube do Brasil, você vai estar com a diretoria séria que apoia o treinador, tá? Como apoiou o Diniz até o máximo que ela pôde, até além da expectativa, né? É uma diretoria competente, séria, honesta e transparente. Então, Renato, não se furte a assinar um contrato com o Cruzeiro. Você vai estar no melhor clube do Brasil, você vai ter carta branca para fazer o seu trabalho, você é um cara que sabe trabalhar, os jogadores te adoram, porque você olha no olho, porque você nunca foi traíra com ninguém. Desde a época de jogador, você sempre foi sincero, né? E você estará fazendo um grande contrato se dirigindo ao Cruzeiro. E com detalhe, é técnico para ser o técnico da temporada. E eu digo mais, talvez faça um contrato de 2 anos, até dezembro de 26. Eu não tenho dúvida disso. Renato conhece Belo Horizonte, é adaptado em Belo Horizonte, né? Então o Renato é o cara para dirigir o Cruzeiro nesse momento. Informação exclusiva do Pilhado, viu, gente? Eu não busco informação que não é minha para mim, não. A informação é do Pilhado, só que depois que eu vi, eu entrei em contato com o Renato pelo Zap e o Renato confirmou que foi contactado e que amanhã ele terá uma reunião definitiva para dizer se vai ou não ser o técnico do Cruzeiro. E ele vai acertar, eu não tenho dúvida. Conheço o Renato, ele é doido para trabalhar no Cruzeiro. O Cruzeiro é um dos sonhos dele, né? Ele trabalhou no Grêmio, foi campeão nisso, mas Renato tem uma história no Cruzeiro. E um convite do Cruzeiro para o Renato não é convite, é uma convocação.